Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Tem pouca gente feliz. Então, quem está feliz com Jesus, diga amém. É isso, amém? Então, a gente está muito feliz de estar neste lugar para engrandecer o nome do Senhor, amém? E foi nos dada uma missão, trazer a ministração da palavra, e o tema proposto é o reino de Deus, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 24. Só para a gente já dar uma introdução, eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Essa ministração é uma ministração temática, e por ela ser uma ministração temática, a gente vai usar vários versículos para a gente trazer um contexto daquilo que Deus tem para a nossa vida na noite de hoje. Amém? Então, o reino de Deus. João 4, 24, diz assim, só a parte A. Deus é Espírito. Amém? Fecha teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome nesta hora. Obrigado, Deus, por esse dia, Pai, que tu nos concedeste, por esta noite, que estamos aqui na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa por nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos torna, Senhor, cativo ao Teu Espírito Santo, nos torna cativo, Senhor, a Tua palavra, o Teu poder, o Teu agir. Senhor, em nome de Jesus, que Tu venha, Senhor, em nossas vidas nesta hora, Pai. Trazer o entendimento, trazer a revelação. Deus, que Tu possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui felizes e regozijando na Tua presença. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Ó Deus, que o Teu Espírito, Pai, venha, Senhor, tomar conta desse lugar. Que nós possamos, Senhor, ser sensíveis à Sua voz, ser sensíveis ao Seu poder, ser sensíveis ao Seu comando. Senhor, Espírito Santo, Tu é o livre acesso neste lugar. Faz a Tua obra, faz o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Jesus Cristo. Então, reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus. São sinônimos, falam da mesma coisa. Amém? Então, se é reino de Deus, eu preciso conhecer quem é o dono do reino. Amém? E Jesus, na introdução que nós lemos aqui, João capítulo 4, versículo 24, já diz quem Deus é. Ele já dá uma introdução e dá uma definição de quem Deus é. Então, se Deus é Espírito, automaticamente o reino dele tem que estar na mesma dimensão dele. Amém? Então, vamos ler Bíblia. Como eu falei, é temático e a gente vai usar muitos versículos para a gente construir esse conceito a respeito do reino de Deus. Amém? E não dá para a gente falar de reino de Deus sem a gente falar de Deus, sem a gente falar de Jesus Cristo e sem a gente falar do Espírito Santo. Então, a gente vai falar muito da Trindade de Deus agindo na nossa vida dentro do reino. Amém? Então, Deus é Espírito. E o seu reino também é Espírito. Amém? Então, vamos lá. João capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6. A gente vai ser bem didático, tá, gente? E não quero
prolongar muito, mas quero ser bem didático. João 3, 3 até o 6, e diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nascer da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? A gente pode aqui entender que na leitura existe dois verbos, ver e entrar. Ver significa desfrutar. Então Jesus está dizendo assim: ô Nicodemos, ninguém pode desfrutar o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água. Que água é essa? A palavra de Deus, o Evangelho. E do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está afirmando que o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é espírito, é espiritual. Deus é espírito, logo o reino dele é espírito. Amém? Estamos sendo didáticos? Amém? Então, o reino de Deus, ele é espiritual. Jesus, quando realiza o primeiro milagre, que é transformar a água em vinho, o que Jesus está dizendo? Água natural, vinho sobrenatural. Eu tenho que sair do natural e ir para o espiritual. Se eu quero entrar no reino de Deus, se eu quero desfrutar do reino de Deus, eu preciso estar na mesma dimensão que Ele. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 26 ao versículo 29. Então eu já vi que o reino de Deus ele é espiritual. Ele não é político. Amém? O reino de Deus é espiritual. Marcos 4, 26 ao 29. Amém? Ele diz assim: e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão é cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque é chegada a colheita. Amém? O que Jesus está dizendo nesse contexto? O reino de Deus, o reino de Deus, ele é presente e ele é futuro. O reino de Deus, ele é presente, ele é real e ele é futuro. Ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente. Quem é a semente? Quem é a semente? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. Amém? Quem é que lança a semente? Deus. Quem envia Jesus à terra? A gente leu aqui João 3,16. Porque Deus enviou, lançou o seu Filho amado, Filho unigênito. Então, Deus lança a semente, Deus envia a semente. Amém?
a terra brota. E quem é que dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Deus, através da sua terceira pessoa, o Espírito Santo. Então eu sei que o reino de Deus, ele é presente, ele é real, e a gente vai entender por que ele é real, e ele é futuro. Por que ele é futuro? Porque ainda não se consumou na sua plenitude. Mas ele continua crescendo. O reino de Deus, ele é uma crescente. Você planta a semente, ela nasce, ela dá o talo, o caule, ela vai crescendo, crescendo, dá o fruto, e quando chega a parte do fruto está maduro, passa-lhe a foice e colhe o fruto. Em que fase nós estamos no reino? Na parte real e na parte crescente. Amém? O reino de Deus, ele é espírito, ele é espiritual. O reino de Deus, ele é presente, ele é real e ele é futuro. Amém? Mateus 6, verso 10. Amém? Então vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O reino de Deus, ele vem, ele não é desse mundo, né? Então, venha o teu reino. O que Jesus está dizendo? Domínio, soberania. Quando é que vem o reino sobre as nossas vidas? Quando Deus tem o domínio total sobre as nossas vidas. Teocracia. Diga, teocracia. Governo de Deus. O reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus, ele é presente, é real, é futuro. E o reino de Deus é o seu governo sobre o seu povo. Quando o povo pede um rei e vai falar com Samuel, e Samuel fica entristecido e vai até Deus e começa a conversar com Deus, e Deus fala para Samuel, Samuel, fica tranquilo, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando não o teu governo, eles estão rejeitando o meu governo. Deus sempre quis estabelecer um governo teocrático sobre o seu povo. O povo, pelas suas transgressões, preferiu um reino humano. E quando Jesus vem, ele estabelece esse reino. A gente vai ver sobre isso. Amém? Mais um tópico. Em que consiste o reino de Deus? O reino dos céus. Salmos 45, verso 6. Diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Centro de justiça é o centro do teu reino. Em que consiste o reino de Deus? O reino de Deus, ele é espiritual, é presente, é real, é futuro. É o governo que Deus estabelece sobre o seu povo. E Salmos 45, verso 6, diz que o trono de Deus, ele é eterno. E o centro do seu governo é justiça. E aí, como como o governo é de Deus, Deus, ele tem que governar pelas suas características, pelos seus decretos, pelo seu aspecto divino. E justiça é um dos atributos de Deus. Deus, ele vai estabelecer o seu reinado com justiça.
1 Coríntios 4, versículo 20. Diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Será que Deus é poderoso? Amém? Então ele vai estabelecer o seu reinado não por palavras, por conceitos teóricos, mas ele vai estabelecer o seu governo por poder, prática. Amém? Isaías 32, 16 ao 18. Isso é matéria de EBD. Estou transformando o culto de hoje numa grande sala de EBD. Amém? Isaías 32, 16 ao 18. Então a gente já viu que o reino de Deus, ele é espiritual, é real, é presente, é futuro. E que o seu trono é eterno e o centro do seu reino é justiça, é poder. E aí Isaías 32, 16 vai dizer assim: a retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. E a justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. O meu povo viverá em paz, tranquilo, em seu lugar, terá descanso e segurança. Em que consiste o reino de Deus? Justiça, poder. Quem te justifica do pecado? Quem te justifica do pecado? Quem justifica nossas vidas do pecado é Jesus. Em que consiste o reino de Deus? Consiste em Jesus. O centro do reino de Deus é Jesus. O reino de Deus consiste em justiça, eternidade, retidão, santidade, paz, gozo, graça, alegria e poder. Misericórdia, bondade. Em que consiste o reino de Deus? Justiça, eternidade, retidão, santidade, paz, gozo, alegria, poder. E quem inaugura o reino? Quando o reino é inaugurado? Quando o reino é inaugurado? A gente já viu que o reino ele é presente, ele é real, ele é futuro. Mas Jesus vai dizer que o reino, temos que primeiramente buscar quem? O seu reino, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Paulo também vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Então, a questão é que muitos, até nesse contexto que Jesus fala que o reino dele é justiça, as pessoas muitas das vezes se preocupam com coisas materiais, com coisas que o teu dinheiro, o teu trabalho, as tuas finanças podem produzir. Mas o reino de Deus, ele consiste em buscar a presença, buscar a palavra, buscar o reino, buscar verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, buscar verdadeiramente a pessoa do Espírito para que nos conduza até uma vida eterna. O grande desafio hoje na nossa vida é viver a plenitude do reino de Deus nesse mundo presente.
Esse é o grande desafio. Se o reino de Deus consiste em justiça, quem é justiça? Jesus. Então, aonde que eu tenho que me agarrar? Aonde que eu tenho que buscar? Qual a minha fonte? A minha fonte é Jesus. A minha fonte é a sua palavra. Hoje eu estava até conversando com a Maria, e eu falei assim, Maria, justiça. O que te traz lembrar a justiça? E ela, como jurista, está estudando para ser uma advogada, ela começou a falar de justiça, leis que são justas, leis que são injustas. Mas no reino de Deus, justiça tem a ver com os seus decretos, as suas leis, a sua palavra. Então o que Jesus está dizendo? Filhinho, busca em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, a sua justiça. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. O problema é que primeiro a gente busca as demais coisas, depois que a gente vai buscar a justiça de Deus. E aí a gente começa a fazer as coisas que muitas das vezes não agradam o coração de Deus. Mas o entendimento é esse. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é espírito. Eu tenho que estar na mesma dimensão dele. E a gente vai falar sobre isso também. Amém? Então, Mateus 12, 28. Vai dizer assim, ó. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando é inaugurado o reino de Deus. João Batista fala assim, ó, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Aí Jesus fala assim, ó, mas se eu, Jesus, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino sobre vós. Marcos 1,15. Amém? Diz assim, ó. E dizendo, Jesus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando é inaugurado o reino de Deus? Quem inaugura o reino de Deus? Mateus 4,17 também vai nos dar base para isso que a gente está falando. Acho que eu me perdi nesse contexto aqui. Mas, enfim. Oi? Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Lucas 17, versículo 20.
Versículo 20 e 21. Interrogou-lhe, pois, os fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. E respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Será que ele é real? O reino de Deus, ele é presente? Ele é real? Porque o reino de Deus está entre vós. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está aqui? Amém? Então o reino de Deus, ele é presente. Ele é real. Deus envia Jesus para estabelecer o seu reino. Deus envia Jesus para estabelecer o seu reino, através da sua morte e ressurreição. Jesus inaugura o reino e estabelece o reino através da sua morte e da sua ressurreição. Quem aceita Jesus como Salvador deixa de pertencer ao reino das trevas e se torna cidadão do reino de Deus. O reino de Deus, onde Jesus está, é rei. Onde Jesus está, ele é rei. Quem éramos? Quem éramos? Jesus, através do seu poder, da sua glória, da sua morte, da sua ressurreição, ele foi lá e nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz, no reino do seu filho amado. O reino de Deus, ele é presente porque Jesus está no nosso meio. Ele é real porque Jesus está no nosso meio. O reino de Deus consiste na sua pessoa, na pessoa de Jesus. E aí eu te pergunto, qual a chave para entrar no reino de Deus? Atos capítulo 3, verso 19 e verso 20. Amém? Que diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e quem vive, ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Qual a chave para entrar no reino dos céus? Arrependimento. Arrependimento. Se arrependa. Volte para Deus, volte para Jesus. Primeira João 1,9 também vai contextualizar isso que a gente está falando. Diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Justo e injustiça. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Se arrepender-se dos nossos pecados. E outra chave, confessar os nossos pecados. Para que eu possa entrar dentro do reino dos céus, para que eu possa ver o reino de Deus, desfrutar do reino de Deus, eu preciso
me arrepender, eu preciso me converter, eu preciso dizer assim, Senhor, eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço o poder que há na cruz, eu reconheço o poder que há na tua palavra, eu reconheço o poder que há nas tuas verdades. Sem arrependimento é impossível. Sem arrependimento é impossível. Sem confessar os seus pecados é impossível. Hoje eu vi uma situação onde o camarada falou assim, testemunho, e ele falou assim, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E voltar, é muito difícil voltar. E ele foi conversar com um pastor, decidiu voltar para a casa do Senhor. E foi conversar com um pastor. E ele falou para o pastor assim, poxa pastor, a palavra de Deus fala que é muito difícil uma pessoa que conheceu o amor de Deus e saiu da presença e voltar. E o pastor falou assim, é difícil não, é impossível. Aí ele falou, poxa, e agora? O que é que eu faço? Aí ele fez uma pergunta para esse cidadão. Mas você verdadeiramente experimentou o amor de Deus? Você verdadeiramente experimentou o poder de Deus? É para a gente refletir. Quem se arrepende será salvo. Quem se arrepende entra no reino de Deus. Quem se arrepende desfruta do reino de Deus. Já nesse mundo presente. Quem somos em relação ao reino de Deus? Quem nós somos? João capítulo 1, verso 12 e verso 13. Amém? Contudo, aos que o receberam, aos que creram, o seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da desobediência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deu-lhe o direito de sermos o quê? Filhos de Deus. Quem nós somos em relação ao reino de Deus? Filhos. Filhos. Romanos 8,17 diz assim, ó, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato padecemos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Quem nós somos dentro do reino de Deus, em relação ao reino de Deus? Eu sou filho e eu sou co-herdeiro e participante da glória de Deus, da glória de Jesus Cristo. Eu sou participante da sua glória. Eu sou filho, sou herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você tem noção do que essa palavra está trazendo certeza na tua vida? Você tem noção? Às vezes a gente questiona, e a gente fala, eu sirvo um Deus que é dono do céu, da terra, do ouro e da prata. E a gente não desfruta de nada disso. Não desfruta. Interessante que para você receber a herança, o dono da herança tem que morrer. E quem é o dono da herança? Jesus. O que foi que Jesus fez na cruz do Calvário?
Morreu. Deu o direito a mim e a você de se tornar cordeiro junto com ele, participante da sua glória. Mas o que nós fazemos? Não tomamos posse daquilo que é meu, daquilo que verdadeiramente me pertence. O filho pródigo fala assim: Senhor, o meu pai, me dá a minha herança, que eu quero ir, eu quero desfrutar da minha herança. E vai. E o filho fica. E fala assim: poxa, pai, eu estou aqui e o Senhor nunca me deu um presente. E ele fala: cara, você não aproveitou porque você não quis. Tudo estava à sua disposição. Tudo está a nosso dispor. O que cabe a mim e a você? Desfrutar daquilo que Deus já determinou. Amém? E quem testifica tudo isso na nossa vida? Quem testifica tudo isso na nossa vida? Romanos 8,16. Amém? Diz assim, ó: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele tem algumas funções, e uma de suas funções é essa: testificar no nosso espírito que somos salvos, que temos o Espírito de Deus dentro de nós, que nos guia, que nos capacita, que transforma a nossa vida, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mais uma vez, justiça. Em que consiste o reino de Deus? Justiça. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Peco, me arrependo, peço perdão. É assim que funciona. O Espírito Santo, ele também tem outra função, revelar a pessoa de Jesus. Jesus glorifica o Pai e o Espírito Santo glorifica Jesus. A questão é, verdadeiramente, Deus, ele reina sobre a minha vida? Tem um versículo que... Já estou encerrando, tá, gente? Tem um versículo que vai exemplificar o governo de Deus. Ezequiel 47, do versículo 3 ao versículo 5. Amém? Então, o reino de Deus, ele é espiritual, ele consiste em justiça. Jesus inaugura o reino. Para mim entrar no reino, eu tenho que me arrepender. Eu no reino sou filho, sou herdeiro. O Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho. Amém? Agora, como é que Deus pode exercer o seu poder sobre a nossa vida? Às vezes, nós estamos na igreja durante 10, 5, 20, 30, um ano,
meses. E muitas das vezes a gente não passa do estágio inicial. Mas Deus não quer que nós estejamos apenas no estágio inicial. Deus, Ele quer governar nossa vida por completo. Amém? E esse texto, ele vai exemplificar tudo isso que a gente está falando. O governo de Deus, o poder de Deus sobre nossa vida. E em qual nível você está diante do reino. Diante do rei. Amém? E diz assim, ó. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu-me o côvado e se fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Governo. Governo de Deus. O nível é só pelos tornozelos. Aí ele vai dizer mais, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outro nível. Outro nível. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Outro nível. Primeiro nível de governo, os tornozelos. Deus não manda nada na sua vida. Você tem um controle total de você. O Espírito Santo não tem domínio nenhum sobre você. A palavra de Deus não tem reverência nenhuma sobre a tua vida. Sou convertido. Mas não representa nada. Venho para a igreja como um entretenimento. Tornozelos. Muito raso. Muito raso. Entrei mais um pouquinho, meditei mais um pouquinho na palavra. Aí começou a profundidade começou a aumentar, os joelhos. Mas eu ainda tenho domínio sobre a minha vida. Muitas áreas da minha vida quem domina sou eu. Deus controla, eu ainda controlo as minhas emoções, eu ainda controlo o meu falar, eu ainda controlo o meu vestir, eu ainda controlo o meu andar, eu ainda controlo os meus hábitos, eu ainda controlo. Deus ainda não tem a plenitude na minha vida. Mediu mais um pouquinho, foi pelos lombos. Aí já começou Deus ter um pouquinho mais de poder sobre a tua vida. O governo de Deus já começou a brotar, a germinar, a crescer. Mas mesmo assim, eu ainda tenho domínio, ainda posso dizer algo sobre mim mesmo. Mediu mais um pouco, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, e as águas se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Esse é o nível de governo que Deus quer estabelecer sobre as nossas vidas. Um governo que eu não posso mais controlar a minha vida. Um governo onde quem controla a minha vida é o Espírito Santo. Onde quem controla a minha vida é a palavra de Deus. Onde quem controla a minha vida é o poder de Deus. É o poder de Jesus Cristo. Eu, como um cristão e cidadão desse reino, eu não posso viver pelas minhas próprias vontades. Eu não posso viver pelos meus próprios desejos. Eu não posso viver pelas minhas próprias paixões. Eu tenho que ser guiado pela palavra, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Eu tenho que ser dirigido pela vontade de Deus, daquele que é soberano e que reina sobre a minha vida. O reino de Deus é a certeza da obra de Cristo. Fica tranquilo que está tendo festa no céu. Relâmpago e trovões é festa no céu, fica tranquilo. É o poder de Deus. Deus está dizendo à humanidade, ó, tudo está sob meu controle, sob meu domínio. Estamos falando sobre reino. Deus tem o poder da tempestade, do vento, das águas. Se Ele quiser mandar parar a chuva agora, Ele para. Porque tudo está sob o controle dEle. Governo universal, que a Aline falou a semana passada.
Mas o que importa é o presente, o que importa é a realidade que nós vivemos. Jesus, quando vai à cruz e quando ele estabelece o reino de Deus e toma a chave da morte na mão do diabo, ele fala assim, olha só, vocês, agora eu estou dando para vocês vida eterna. A plenitude do reino de Deus é a eternidade. E eu posso dizer, porque eu tenho certeza, e o Espírito Santo testifica isso dentro de mim, que eu já vivo nesse mundo, na eternidade do seu reino. Eu já vivo neste mundo, na plenitude do seu reino, desfrutando de tudo aquilo que ele tem para mim. Seja poder, seja graça, seja paz, seja alegria. Tudo provém dele, tudo é dele, tudo é para ele. Aí eu te pergunto, será que nós fazemos parte mesmo desse reino? Será que nós fazemos parte desse reino? Ou somos apenas meros espectadores do reino de Deus? Deus é soberano e o reino dele consiste na pessoa de Jesus. O reino deles consiste na pessoa de Jesus. Eu não posso interferir na tua caminhada. Eu posso te orientar. Eu posso dar um conselho. Mas a intimidade que você tem com Deus é você e Deus. É você e Deus que tem. A intimidade que você quer ter com Ele é você e Ele. Jesus, quando vê, Ele rasga o céu de alto a baixo e fala assim, vocês têm livre acesso. Vocês têm livre acesso à presença do Rei. Aí eu te pergunto, você quer entrar nessa presença? Você quer viver a plenitude do Espírito Santo? Você quer viver a plenitude da palavra de Deus? E dizer assim, Senhor, governa a minha vida. Senhor, Tu tem o poder sobre a minha vida. Jesus, reina sobre a minha vida. Senhor, reina sobre a minha casa. Senhor, reina sobre a minha família. Reina sobre a minha parentela. Reina sobre a minha cidade. Reina, Senhor, sobre o meu bairro, sobre a minha rua. Senhor, reina sobre a minha faculdade, a minha escola, o meu trabalho. Senhor, reina, Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. Senhor, vem o Teu reino. Muda, Senhor, todas as circunstâncias. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja, Pai, movendo agora nesta hora, Senhor, os corações para que eles se convertam e se arrependam dos seus pecados e digam que o Senhor é Senhor sobre as suas vidas. Não importa, Pai, a circunstância, mas, ó Deus, muda, Senhor, o ambiente. Tira, Pai, tudo aquilo que não é Teu. Tira tudo aquilo que não é Teu de nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, olhar para Ti e dizer assim, Senhor, Tu és Senhor sobre a minha vida. Governa, Pai, todas as áreas, a minha mente, o meu corpo, a minha alma. Senhor, Tu tem o poder, a plenitude é Tua. Deus, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Jesus. O Teu reino é soberano, o Teu reino é de poder, de justiça, de paz, de alegria. Transmite paz aos Teus filhos, transmite alegria aos Teus filhos, transmite gozo aos Teus filhos. Que nós possamos, Senhor, desfrutar daquilo que Tu verdadeiramente já derramou sobre nossas vidas. Já enviou para que nós possamos, ó Deus, viver a Tua plenitude, Senhor. Seja aqui na terra ou em tempos vindouros, ó Pai. Mas, ó Deus, reina, Senhor. Reina sobre nós, e que nós possamos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, viver a plenitude do Teu reino, viver a plenitude da Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, contempla, Pai, o coração dos Teus filhos, contempla, Senhor, o coração dos Teus filhos, e que eles possam desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que Tu já conquistou na cruz do Calvário, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ter essa vida em abundância, a vida eterna que está em Ti, Senhor. Ó Jesus, Tu és soberano, Deus.
Ó Deus, sem a tua presença, Pai, não teríamos condições alguma, Senhor, de estar neste lugar, Senhor. Mas, ó Deus, tu és tremendo, Pai. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, Pai, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. E quanto mais perto de Ti, Senhor, certeza absoluta que iremos receber mais de Ti, Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Ti, Senhor, certamente iremos receber de Ti. Senhor, eu quero que a minha vida, Pai, seja a mais próxima possível de Ti, Senhor. Que eu tenha mais intimidade contigo, Senhor. Que eu tenha mais intimidade com a Tua palavra, Senhor. Que eu tenha mais intimidade com o Teu Espírito, Senhor. Que eu tenha mais intimidade com as Tuas verdades, ó Deus. Que eu tenha mais intimidade, Senhor, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua alegria. Deus, que o Teu Espírito, Senhor, seja um espelho, que eu venha refletir, Senhor, as tuas grandezas, ó Deus, o Teu amor e a Tua paz, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, limpa, Pai, tudo aquilo que não é Teu, Senhor, das nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, reconhecer, ó Deus, o Teu reino, o Teu domínio, Senhor, a Tua majestade sobre nossas vidas, o Teu governo teocrático, que é o governo de Deus sobre nossas vidas. Governa, Senhor, nossas vidas. Governa, Senhor, nossas mentes, para que nós possamos, ó Deus, falar e viver as Tuas verdades, Senhor. Ó Deus, governa, Senhor, o nosso espírito, Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser alimentado da Tua vontade, Senhor, da Tua palavra. Não deixa, Pai, que a vontade da carne prevaleça, mas que a vontade do Teu Espírito seja cada vez mais forte e viva sobre nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, contempla, Senhor, o nosso espírito, contempla a nossa vida. Nos reveste da Tua glória, Senhor. Nos reveste da Tua graça. Nos reveste, Senhor, do Teu poder. Nos reveste, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, verdadeiramente, ó Pai, possa ser a totalidade da nossa vida, Pai. Que o Teu Espírito possa ser, Senhor, verdadeiramente a totalidade das nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, não apenas desfrutar, Senhor, mas viver o Teu reino nesse tempo presente, Senhor. E quando vier o tempo futuro, iremos verdadeiramente contigo. E quando vier a colheita, Senhor, verdadeiramente, Senhor, nós iremos contigo para reinar contigo na glória. Oh, Jesus, Tu és soberano, Pai. Oh, Jesus, Tu és bom, Senhor. Oh, Jesus, Tu és santo, Jesus. Tu és santo demais, Jesus. A Tua presença maravilhosa, Deus. Oh, Jesus, a Tua presença